Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. Deus é triuno. Olá, queridos amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, para você professor, superintendente e aluno da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, estamos mais uma vez aqui para tecermos comentário sobre a lição de adulto desta feita. Nós iremos trabalhar a lição de número 4, que tem uma temática bastante interessante, e desafiadora. Deus é triuno. Esta é a temática que será trabalhada no dia 26, isto é, amanhã, nas classes de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, como também de outras denominações que aderem a esta lição. Seja muito bem-vindo a mais este vídeo maravilhoso e vamos começarmos aqui com o texto áudio de nossa lição, que diz assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. A verdade prática diz o seguinte: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Isso seria a verdade prática. Nós temos aqui, por exemplo, a leitura bíblica em classe. Nós encontramos em Mateus capítulo 3, versículo de número 15 ao 17. Temos também capítulo 28, versículo 19 ao 20 do mesmo livro. Tá? O comentarista dessa lição, ele vai dividir ela em 3 tópicos. A saber, temos aqui o primeiro: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Seria o primeiro tópico. O segundo tópico, ele já vai trabalhar sobre as heresias, as heresias contra a doutrina da Trindade. E por fim, ele vai trabalhar sobre o unicismo, que é uma das doutrinas que são heréticas contra a Trindade. O unicismo é uma heresia antiga na atualidade. E seriam os 3 tópicos que será trabalhado nesta lição. A princípio, queridos, trabalhar a triunidade ou a doutrina da Trindade não é uma tarefa muito fácil. Até porque a Bíblia, ela nos permite trafegarmos sobre este terreno de uma forma um pouco resumida. Existem mistérios que estão por trás desta doutrina que nem mesmo os que escreveram a Bíblia, Deus lhes permitiu conhecer na íntegra essa ideia de Deus que é trino, mas ao mesmo tempo é uno. Deus é trino, ao mesmo tempo ele é uno, isto é, 3 em 1. É uma doutrina que requer muita atenção para que assim não possa ser criada uma heresia a respeito da mesma. É necessária uma reflexão dos textos bíblicos que nos permite interpretar acerca da pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João Calvino, um grande teólogo, ele disse que todos os teólogos que tentaram entender a Trindade na sua perspectiva pessoal falharam, fracassaram. Não pretendo neste vídeo aqui sanar as dúvidas de todos, tá? Não pretendo aqui resolver de uma vez por toda essa questão enigmática, intrigante que norteia em redor dessa doutrina. Até porque não foi possível em todos os debates ao longo dos séculos na história do cristianismo resolver essa questão. Não é à toa que hoje existe teorias e doutrinas divergentes à Trindade, que é aí, por exemplo, o unicismo. Então, não é aqui num vídeo de 30 minutos ou 20 minutos que a gente vai sanar todas as dúvidas. Mas o propósito desse vídeo é defender, de uma forma ainda que sucinta, defender a doutrina da Trindade, porque cremos na Trindade e porque cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em um Deus subsistindo em 3 pessoas. A princípio, nós temos aqui também os pressupostos trabalhados pelo comentarista da revista. Ele vai trabalhar aqui como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. O tópico primeiro, que vem com o subtópico, ele diz o seguinte: a Trindade e o monoteísmo judaico. Estou aqui lendo a revista, tá? Você pega sua revista aí, pode estar nos acompanhando. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus,
é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, para ficar claro aqui, o Deus do Antigo Testamento, trabalhado pelos autores, é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que vai mudar aí é simplesmente essa ideia de Deus Pai e Deus Filho, como também essa expressão que nós, por exemplo, encontramos em hebraico para espírito, ruach, né? E nós temos, por exemplo, no grego, pneuma. Ambos os termos, tanto no hebraico como no grego, se refere ao espírito. Então, o Deus do Antigo Testamento que aparece ali é o mesmo Deus que aparece também no Novo Testamento. Jesus, o Emanuel, que quando traduzimos essa expressão, significa Deus conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Jesus Cristo é o Deus bendito eternamente. Portanto, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Se não fores assim, não teríamos apenas um Deus, mas teríamos mais de um Deus quando nos referirmos, por exemplo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É digno de nota que essa expressão, por exemplo, monoteísmo, significa um. Mono significa um. Nós acreditamos apenas em um Deus. Entretanto, essa expressão essa unidade, ela é uma unidade composta. É um Deus subsistindo em três pessoas. Não se trata de três deuses. Aí não seria mais monoteísmo, aí seria politeísmo. E nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, ou seja, Nós acreditamos apenas em um Deus, que subsiste em três pessoas. Nós não somos politeístas, que acreditam em três deuses. Ou seja, três pessoas, isto é, três deuses. O que nós cremos é que Deus é um, mas que ele subsiste em três pessoas. Tá? Cada uma das três pessoas é chamada de Deus na Bíblia. Né? A mesma Bíblia que ensina que há só um Deus, ela também ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, em muitas referências do Cainê de Ateque, comumente chamado de Novo Testamento. Da mesma forma, o Filho também recebe essa nomenclatura como uma identidade própria. O Espírito Santo também recebe uma identidade própria, mas que essa identidade ela também ressalta acerca da divindade. Eu tenho aqui em mãos um livro muito importante também, um livro de teologia sobre a Trindade, que eu queria compartilhar aqui algumas questões interessantes a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aí o Pai, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estes recebem, de acordo com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, recebem atributos. Por exemplo, o Filho recebe atributos que competem apenas ao Pai. Portanto, nós cremos que o Filho é Deus, e vale ressaltar aqui que o Filho não é o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito e nem o Espírito é o Pai. Mas o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Mas são diferentes no sentido de pessoas, são distintas, mas em essência, poder e grandeza são apenas um. Por exemplo, a eternidade, que é aplicada a Hashem, isto é, ao Deus Pai, nós encontramos Salmo 90, versículo de número 2. Quando se aplica ao Filho, o Filho também recebe o atributo da eternidade. Nós encontramos em João 12, João 1, versículo 2, Apocalipse 1, versículo 8 ao 17. Quanto ao Espírito Santo, nós temos aí um atributo da divindade, que é atrelado apenas a Deus Pai, também é dado ao Espírito, o atributo da eternidade. Hebreus 9,14, pode estar conferindo depois na sua Bíblia com mais cautela, com mais calma. Poder, 1 Pedro 1,5, aplicado ao Pai, que ele é poderoso. Ao Filho, 2 Coríntios 12,9. Ao Espírito, Romanos 15,19. Atributos naturais, onisciência, Jeremias 17,10, aplicada ao Senhor, a Deus Pai. Ao Filho, isto é, a Jesus, aplicado também o atributo da onisciência, que ele sabe todas as coisas, Apocalipse 2,23. Quanto ao Espírito, nós encontramos também 1 Coríntios 2,11. Onipresença, nós encontramos, por exemplo, em Jeremias 23,24, aplicado a Deus Pai. Quanto ao Filho, nós encontramos em Mateus 18,20, onisciência, onipresença, quer dizer, Salmo 139, versículo número 7, aplicado ao Ruach, isto é, ao Espírito. Santidade, Apocalipse 15,4, vale ressaltar que esses atributos aqui que eu vou começar a falar, que a santidade são atributos morais, que pode encontrar também no ser humano, operado pelo Senhor.
Santidade, Apocalipse 15:4, atribuída ao Pai. Ao Filho, Atos 13:14, Atos 1:8, aplicado ao Espírito Santo. Verdade, João 17:28, aplicado ao Pai. E nós temos também Apocalipse 3:7, aplicado ao Filho. 1 João 5:6, aplicado ao Espírito Santo. Portanto, nós temos aqui, queridos, uma série de textos que corroboram com o pensamento de que o Pai é eterno, mas o Filho também é eterno, como também o Espírito Santo é eterno. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito é onisciente, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito é onipresente, o Filho é onipotente, o Pai é onipotente, o Espírito é onipotente. Baseado nesse silogismo teológico, a conclusão que nós temos é que Deus, Deus Pai, como o nome está dizendo, é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Outra coisa interessante que nós encontramos é a despeito do envio do Espírito Santo, do Paracleto para a Terra. Em João capítulo 14, versículo de número 26, nós encontramos que o Pai é quem envia o Espírito Santo para a Terra. Em João 14, versículo 26, vocês podem conferir depois na Bíblia, é o Pai quem envia o Espírito Santo. Só que, em João 16:7, quem envia o Espírito é o Filho. Ora, em João 14, 26, quem envia o Espírito para a Terra é o Pai, é o Deus Pai. Mas quem envia o Espírito para a Terra, no capítulo 16, versículo 7, já é o Filho, não é mais o Pai. O que é que nós entendemos por isso? Nós entendemos que o Pai é Deus e também Jesus é Deus. Ainda que o Filho não é o Pai, nem o Pai é o Filho, no sentido de pessoa. Quando o texto diz, eu e o Pai somos um só, em João 10:31, a expressão grega ali, que é um numeral, não diz respeito a pessoas, mas a terminologia, o termo grego usado por João, essa expressão não diz respeito a pessoa, mas diz respeito à divindade. Ou seja, quando ele diz, eu e o meu Pai somos significa que eles são apenas um Deus, mas a expressão somos, percebe que nós temos aqui um numeral, e a expressão que nós temos aqui que aparece em plural, somos. Esse termo somos, ele significa a quantidade de quê? Uma unidade composta, que nesse caso seria Pai, Filho e Espírito Santo. Nós encontramos também, as Escrituras dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus igualmente ao Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que aparece atrelado ao Eterno é também atribuído a Yeshua, isto é, ao próprio Jesus. Romanos 8:9, 1 a Pedro, capítulo 1, versículo de número 11. Então nós entendemos que existe o Deus eterno, Deus Pai, mas que subsiste-se em 3 pessoas. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa revista, cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, né? As 4 consoantes do nome divino. Gente, essa expressão aí do tetragrama, né, que o comentário faz referência, ele está falando sobre a expressão que aparece em hebraico para o Senhor, né? Que nós temos aí as consoantes no hebraico, nós temos Yahvé, é o Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho também, Isaías 40, versículo 3, Mateus 3:3, e ao Espírito Santo, Ezequiel 8:1 ao 3. No entanto, aplica-se à Trindade. O que ele está dizendo aqui? O comentarista está dizendo que o tetragrama Yahvé, ele se aplica tanto ao Pai sozinho, se aplica ao Filho e se aplica também ao Espírito Santo. A doutrina da Trindade no Antigo Testamento ela é um pouco embrionária, ou seja, ela não é muito, eu diria, ela não é muito assim expandida de uma forma ampla, tá? A doutrina da Trindade ela é um pouco prolixa, um pouco resumida no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela é um pouco mais explícita. Não que no Antigo Testamento, apesar de que ela seja um pouco resumida, não de fato vinha existir, mas é um pouco prolixa, né? Resumida. Mas nós temos que entender que a revelação de Deus ela é progressiva, tá? Por ser progressiva, o Novo Testamento ele revela algumas coisas que estão um pouco obscuras no Antigo Testamento. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Na nossa revista aí, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, né, ou Errad, na verdade, traduzida como único, indica uma unidade composta e ao mesmo tempo usada para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Nós temos 2 palavras em hebraico, né, Errad e Irad.
De acordo com os grandes exegetas, lexicógrafos, hebraístas, essa expressão que aparece em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor é único. A expressão que aparece em hebraico ali para único é Echad. Essa expressão, ela também aparece lá em Gênesis, quando se refere para a ideia do casamento entre o homem e a mulher, né? Se aplicando ali especificamente a Adão e Eva. Essa terminologia Echad, ou Echad, ela significa único, mas ela aparece tanto em Deuteronômio quando se aplica a Yahvé, mas ela se aplica também em relação ao casamento ali de Adão com Eva, né? Que ambos serão uma só carne, né? Só que esse nós entendemos que é uma unidade composta, homem e mulher. Ou seja, não que o homem seja a mulher e nem a mulher seja o homem. O homem é homem, a mulher é mulher. Mas na proporção que há este casamento, essas pessoas se unem em uma questão homoafetiva, né? Ou seja, se unem no sentido de que eles passam a compartilhar as mesmas ideias, no sentido amoroso, no sentido de relacionamento conjugal. Portanto, essa expressão que aparece em hebraico para Deus, Echad, em Deuteronômio, é uma unidade composta. Os acadêmicos, os grandes teólogos, acreditam que nós temos aqui uma unidade composta que se refere a uma pluralidade de Deus, né? Porque nós temos duas palavras em hebraico. Nós temos Echad, que significa único, mas nós temos Ihad, que são duas palavras parecidas. Ihad fala de uma questão única. Se o comentarista, ou se Moisés, quisesse falar sobre Deus, ali em Deuteronômio, que ele era apenas ou seja, no sentido de que ele não era uma unidade composta, ele teria usado o termo hebraico Ihad, que Ihad significa unidade sólida, ou seja, Mas Ihad significa uma unidade composta. Nós podemos, por exemplo, também entendermos, de acordo aqui com a nossa lição, a evidência no Antigo Testamento, nós temos a questão dos termos plural e singular. Por exemplo, vamos aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim het hashamayim ve'aretz. A expressão Bereshit, Gênesis, Bereshit bara é criar, Elohim ou Elohim significa deuses em hebraico. Essa terminologia Elohim ou Elohim em hebraico, que significa Deus, percebe que essa expressão deuses, ela está no plural. Porém, o verbo bará, que é criar, não está no plural, ele está no singular. Entenda bem, no princípio criou Deus. A palavra Deus ali em hebraico, Elohim, significa deuses, está no singular. Essa expressão que está no singular, aliás, no plural, deuses, ela nos permite entender que fala de uma pluralidade, ou seja, é uma comprovação da Trindade, deuses, né? Ou seja, nós entendemos aqui que ali se refere ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Entretanto, o termo criar, que é bará em hebraico, está no singular. No princípio criou, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não está criaram, no sentido que daria aí uma ideia de três deuses. Mas nós temos, por exemplo, aí a ideia de um Deus, Elohim, que significa Deus, já é uma comprovação da Trindade. Ademais, nós temos textos que também corroboram com o mesmo pensamento. Por exemplo, façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Com quem Deus estava conversando? Alguns judeus vão falar sobre o plural majestático de Hashem. O judaísmo, ali, os unicistas, para tentar ter um subrefúgio, eles vão dizer que essa expressão façamos diz respeito ao quê? Diz respeito a uma pluralidade majestática do eterno, ou seja, que o próprio Deus estava conversando com seus próprios atributos, ou com alguém. Alguns vão dizer que ele estava conversando até com anjos. Isso é um caminho perigoso, porque se ele estava conversando com anjo, quer dizer que o ser humano ele é criado na semelhança dos anjos, porque eles façamos o homem à nossa imagem. Então, com o que ele estava falando? O cristianismo interpreta esse texto como sendo o quê? Uma conversa entre as pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ademais, nós temos um texto também que o comentarista vai colocar aí no tópico, e vai dizer, e o Senhor diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, ali no contexto da Torre de Babel. Desçamos, né, que está aí no plural, desçamos e confundamos. Descer com quem? Com anjos? Ou com quem que ele estava falando? Nós entendemos aqui que é uma base também para defender a Trindade. Outro texto também que aparece em Gênesis 11, 6 e 7. Né? Aliás, em Gênesis 1 e 26.
Eis que o homem é como um de nós. Perdão, Gênesis 3, 22. Eis que o homem é como um de nós. Ali após a queda, né? O Senhor falou, eis que o homem é como um de nós. Nós quem? Os anjos? Não. Nós entendemos que o termo significa ali uma unidade composta. Isto é, uma pluralidade de Deus. Queridos, nós temos aqui a trindade dos credos, né? Nós temos aí vários credos que foram desenvolvidos na história do cristianismo para defender a questão da trindade. Nós temos aí o concílio de Calcedônia, o concílio de Nicéia, de Atanásio. Vários concílios que debateram essa ideia acerca da trindade. Ademais, nós temos o segundo tópico, as heresias contra a doutrina da trindade. Nós temos o unicismo, tá? O unicismo, aí que começa com vários protagonistas, né, desse movimento. E os unicistas, as principais doutrinas deles, as principais crenças deles é o quê? É a ideia de um Deus único. Os unicismo, em nome aí do monarquianismo, modalismo e patripacianismo e sabelianismo, vale ressaltar que esses termos eles derivam dos seus principais expoentes, tá? Nós temos Noé, nós temos Praxedes, nós temos Sabélio. O sabelianismo deriva de Sabélio, que são os principais expoentes do unicismo. O unicismo não nega a deidade absoluta de Jesus, o comentarista coloca aqui. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina seu Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistindo em três pessoas. Então o unicismo, ele não acredita que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para eles só existe um Deus. Tá? Ou seja, para eles o Filho é o mesmo Pai, para eles o Filho é o mesmo, o Espírito é o mesmo Filho, ou algo do tipo. Ou seja, eles negam a trindade, eles negam a manifestação do Filho, ou seja, eles negam a divindade subsistindo em três pessoas, né? Eles acreditam apenas em um Deus, assim como nós. Porém, a única diferença é que eles não acreditam que Jesus Cristo é uma outra pessoa demais e também o Espírito Santo. Enquanto que nós cremos que Deus é um, mas ele subsiste em três pessoas. Não se trata de três deuses, mas eles são um em poder, em grandeza, e são distintos em pessoas, em manifestação. O Pai se revela no Antigo Testamento, em forma de criar o homem. No conceito da soteriologia, que é a doutrina da salvação, o Pai cria o plano da salvação, o Filho vem e executa o plano da salvação, e o Espírito Santo vem e aplica esse plano da salvação. Então há este trabalho aí. Em relação à criação do universo, nós também vemos a presença da Trindade. Se você pegar, por exemplo, Gênesis 1 e 26, a despeito da criação aí de todas as coisas, né, que Deus criou o homem, façamos o homem na nossa imagem. Se você pega Bereshit 1 e 26, que é Gênesis 1 e 26, e fazer um link com João 1 e 3, vai encaixar tudo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. E nada do que foi feito se fez sem ele. Ou seja, tudo que foi feito sem Jesus não foi realizado. O que o autor está querendo dizer? Tudo foi feito por Jesus. Ou seja, Deus, por meio de Jesus, ou por meio da palavra, que nós entendemos o Logos, que foi estudado na lição anterior, o Logos é o próprio Cristo. Deus fez o universo por meio do próprio Cristo. Então, Gênesis 1 e 26, nós vemos o próprio Deus, Deus Pai ali, criando. Já em João 1 e 3, esse link aí, nós temos o quê? Nós temos a presença do Filho de Deus sendo o protagonista da criação. Sem ele nada foi feito. Paulo vai dizer em Colossenses que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Logo, o Filho é Deus também. E Paulo vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Jó 33, versículo 4, Salmo 104, versículo 30, Gênesis 3, 22, né? E Gênesis 11, 27. É interessante que em Jó 33 e 4 já vai falar sobre a criação atrelada ao Espírito, ao Ruach, né? Em Jó 33 e 4, Jó já vai falar que ele foi gerado pelo Espírito, né? Já em Gênesis 1 e 26, quem cria é Deus. Em Jó 33 e 4, Jó atribui ao Paracleto, ao Espírito, ao Ruach, a palavra hebraica, Ruach, para Espírito. Então nós entendemos que existe na participação da criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em Isaías, o profeta vai falar que Deus, o Senhor, é o Salvador de Israel, né? Eu anunciei e eu salvei. Dentro das páginas do Antigo Testamento, Deus é considerado como o Salvador de Israel. Mas quando você vai para o Novo Testamento, quem é o Salvador? O Salvador é Cristo. Então, se no Antigo Testamento Deus é o Salvador e no Novo aparece
Cristo como Salvador, nós concluímos que o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo. Porque se no Antigo Testamento nós tínhamos um Deus que salvava, e no Novo Testamento aparece outro dizendo que salva, e nós entendemos que Jesus não é Deus, ou entendemos que ele não é uma unidade composta, ou ele não está em Deus, como ele disse para Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim, nós teríamos aí um perigo muito grande, seríamos politeístas ao invés de sermos monoteístas. Queridos, então esta seria a nossa reflexão. Eu sei que tem muita coisa para ser trabalhada, mas o tempo não permite, não quero deixar muito extenso esse vídeo. Mas a ideia original é o seguinte, trabalharmos de uma forma um pouco, que venha, de uma certa forma, trabalhar, vocês venham trabalhar na lição, nas classes, aí, a ideia de que Deus é um, mas que ele subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós podemos ver isso em várias páginas do Novo Testamento, principalmente ali nas bênçãos apostólicas, o amor de Deus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, sejam com todas. Nós encontramos, por exemplo, também em 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 6, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de dons nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo. Nós temos aqui um texto chamado pelo comentarista de termo que é considerado tríade, tripartido, ou seja, são termos que se atribuem tanto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Paulo vai trabalhar sobre essa questão dos dons, ele vai dizer que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus é o mesmo. Ele está trabalhando aí sobre a Trindade. Como também nas bênçãos apostólicas, no encerramento das cartas paulinas, nas epístolas gerais, nós vamos encontrar. 1 Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Efésios 4, 4 ao 6, há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos. Percebe que Paulo ele trabalha um só Deus, um só Espírito e um só Senhor, nos relatando a despeito da Trindade. Portanto, queridos, seria bom que o professor se atesse a esses detalhes, trabalhar um pouquinho sobre a questão da Trindade, a questão que Deus é um apenas, mas subsistindo em 3 pessoas, e que falar um pouquinho sobre o unicismo, combater esta heresia que diz que Deus é apenas um, até aí muito bom, mas negam a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, não acreditam que estes são distintos do Pai, porque o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai, o Pai também não é o Espírito, mas estes são apenas um Deus, tá? Que o Senhor Jesus Cristo possa vir abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. Deus é triuno. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. Deus é triuno.